Você já passou por uma situação onde a solução mais simples estava bem na sua frente, mas você insistiu em complicar? Hoje vou contar uma história real que aconteceu em São Paulo e que vai te fazer repensar sobre orgulho, humildade e inteligência prática. Se você gosta de histórias inspiradoras que mostram como às vezes as pessoas mais simples têm as melhores soluções, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Capítulo 1. O Império da Arrogância. Chuva típica de março em São Paulo martelava as janelas do º andar do edifício comercial na Avenida Faria Lima. Lá dentro, Roberto Mendes, de 52 anos, observava sua empresa, a TechFlow Sistemas, com o orgulho de quem construiu um império do zero. Começara como técnico em eletrônica há 30 anos e agora comandava uma das maiores empresas de automação industrial do país, com faturamento anual de 200 milhões de reais. Dona Maria, pode trazer um café? Pediu Roberto à copeira, uma senhora de 58 anos que trabalhava ali há 15 anos. Maria Santos era conhecida por todos na empresa, sempre sorridente, eficiente e com uma capacidade impressionante de lembrar como cada funcionário gostava do seu café. Claro, seu Roberto. Forte e sem açúcar, como sempre, respondeu Maria com seu jeito carinhoso de sempre. Roberto sorriu. Em meio a toda a sofisticação tecnológica da empresa, Maria era como um porto seguro de simplicidade e humanidade. Ela conhecia cada canto daquele prédio, cada máquina, cada processo. 15 anos observando, aprendendo, perguntando. Mas naquele momento, Roberto estava completamente absorvido pelo maior problema que sua empresa já enfrentara. 3 meses atrás, a TechFlow havia fechado o contrato mais importante de sua história: automatizar completamente a linha de produção da Mega Steel, uma das maiores siderúrgicas do país. O contrato valia 50 milhões de reais e incluía uma cláusula que fazia Roberto suar frio. Se o sistema não funcionasse perfeitamente até o final do mês, a empresa pagaria uma multa de 20 milhões de reais, o suficiente para quebrar a TechFlow. O problema era um pesadelo técnico aparentemente insolúvel. O sistema de controle da temperatura dos fornos apresentava falhas intermitentes que ninguém conseguia identificar. Eram oscilações de temperatura de apenas 2 graus, mas suficientes para comprometer a qualidade do aço e gerar milhões em prejuízo. Doutor Roberto, disse Carla, sua secretária, entrando na sala. Os engenheiros estão chegando para a reunião. Roberto suspirou. 3 meses de reuniões com os melhores cérebros que o dinheiro podia comprar. E nada. Absolutamente nada. A sala de reuniões estava tomada pelos gênios que Roberto contratara. Dr. Eduardo Silveira, PhD pelo MIT, especialista em sistemas de controle, cobrava R$ 500 por hora de consultoria. Ao seu lado, Dr. Alexandre Torres, formado na Alemanha, expert em automação industrial, com honorários de R$ 400 por hora. Completando o trio, doutora Patrícia Viana, doutora pela USP, com pós-doutorado na Suíça. Especialista em termodinâmica, R$ 450 por hora. Cavalheiros, doutora, Roberto começou, tentando controlar a ancião na voz. Temos 5 dias. 5 dias para resolver um problema que vocês vêm estudando há 3 meses. Se não conseguirmos, é o fim da TechFlow. Dr. Eduardo, um homem de 45 anos com óculos de grife e pose professoral, pigarreou. Senhor Mendes, como já explicamos diversas vezes, este é um problema de extrema complexidade. Estamos lidando com sistemas não lineares, retroalimentação termodinâmica, interfaces de comunicação proprietárias. Em português, doutor, interrompeu Roberto já irritado. O sistema é mais complexo do que imaginávamos, traduziu, Dr. Alexandre passando a mão pelos cabelos grisalhos. Nossas simulações computacionais indicam pelo menos 17 variáveis interdependentes que podem estar causando as oscilações. Doutora Patrícia, uma mulher elegante na casa dos 40, abriu seu laptop. Nossos cálculos mostram que precisamos de pelo menos mais 2 meses para mapear todas as possibilidades. Sugiro que negociem uma extensão do prazo com o cliente. Roberto sentiu o sangue subir à cabeça. 2 meses? Vocês têm noção do que estão falando? Já gastamos R$ 300 mil em honorários de vocês. 300 mil. E agora me dizem que precisam de mais 2 meses? Senhor Mendes, Dr. Eduardo assumiu seu tom mais professoral. A ciência não segue cronogramas comerciais. Estamos lidando com fenômenos que exigem análise minuciosa, simulações computacionais avançadas, modelagem matemática complexa. Chega!
Roberto bateu o punho na mesa. Vocês são supostamente os melhores do Brasil. O MIT, a Alemanha, a Suíça. E não conseguem resolver um problema de temperatura? Meus técnicos já checaram toda a parte física. Os sensores estão perfeitos, a fiação está impecável, os controladores funcionam normalmente. Onde está o problema? Dr. Alexandre se impertigou. Senhor Mendes, com todo respeito, seus técnicos não têm a formação necessária para compreender as sutilezas deste sistema. Este é um problema que exige conhecimento teórico avançado, não apenas experiência. Prática. Naquele momento, Maria entrou discretamente com a bandeja de café. Roberto estava tão alterado que nem notou sua presença, mas ela observou tudo. A tensão na sala, os gráficos incompreensíveis na tela, os semblantes preocupados. Os sensores de temperatura estão calibrados perfeitamente, continuou o doutor. Eduardo. O software de controle segue os algoritmos mais avançados. O problema deve estar na interface de comunicação entre os módulos ou em alguma interferência eletromagnética que nossas análises ainda não detectaram. Maria terminou de distribuir os cafés e se dirigiu à porta, mas algo a fez parar. 15 anos trabalhando naquela empresa, 15 anos vendo Roberto construir tudo aquilo com as próprias mãos, 15 anos observando cada detalhe, ela se virou. Com licença, disse Maria timidamente. Todos olharam para ela com surpresa. Dr. Eduardo franzou a testa, claramente incomodado com a interrupção. Desculpa incomodar, mas... Vocês estão falando do problema da siderúrgica, né? Roberto piscou, surpreso. Maria, como você sabe disso? Ué, seu Roberto, todo mundo aqui sabe. Faz 3 meses que os senhores se reúnem quase todo dia falando do mesmo problema. A temperatura dos fornos que oscila 2 graus, né? Dr. Eduardo revirou os olhos. Senhora, este é um problema técnico extremamente complexo que... Doutor? Roberto o interrompeu. Deixa ela falar. Havia algo no tom de Maria que chamou sua atenção. Maria se aproximou da mesa, ainda segurando a bandeja. Eu não entendo dessas coisas complicadas que os doutores falam, mas... Eu trabalho aqui há 15 anos. Já vi muita coisa. E já vi... problema parecido. Problema parecido? Roberto se inclinou para a frente. Lembra do sistema de ar-condicionado do 35º andar há uns 5 anos? Tinha a mesma coisa. A temperatura ficava oscilando, ninguém entendia por quê. Chamaram um especialista, gastaram uma fortuna e no final... No final o quê, Maria? Era um fio desencapado tocando na estrutura metálica do prédio. Uma coisinha de nada, mas que estava causando interferência. O técnico da manutenção resolveu com fita isolante. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Eduardo se impertigou na cadeira. Senhora, com todo respeito, o sistema da siderúrgica é infinitamente mais complexo que um ar-condicionado predial. Estamos falando de tecnologia de ponta, sistemas integrados, controladores programáveis. Eu sei, doutor. Maria respondeu humildemente. Mas às vezes o problema mais simples é que ninguém quer ver. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito. Uma memória distante de quando ele mesmo era técnico, de quando resolvia problemas complexos com soluções simples. Quando foi que ele havia perdido isso? Maria, disse Roberto lentamente. Você já foi na siderúrgica? Já sim, seu Roberto. Algumas vezes quando vocês precisavam de alguém para levar documentos ou buscar alguma coisa. Conheço a sala dos fornos. Doutor Patrícia suspirou audível. Senhor Mendes, não podemos perder tempo. Doutora, Roberto a cortou. Vocês tiveram 3 meses. 3 meses e 300 mil reais. Se a Maria tem uma ideia, eu vou ouvir. Maria sorriu nervosa. Não é bem uma ideia, seu Roberto. É mais uma... curiosidade. Quando eu estava lá na semana passada, levando uns papéis para o seu Fernando, eu reparei numa coisa estranha. Que coisa? Na sala dos fornos, tem uns cabos grossos que passam no teto, né? E tem uma parte, bem em cima do forno principal, onde os cabos ficam muito perto da estrutura de ferro do telhado. Muito perto mesmo. E eu vi que tem um lugar onde o cabo está meio descascado, sabe? Como se tivesse raspado. Os 3 doutores se entreolharam com expressões que variavam entre o ceticismo e o desdém. Senhora, Dr. Alexandre suspirou. Nós já verificamos toda a parte elétrica, 2 vezes. Não há problemas na fiação. Mas vocês verificaram lá no alto, doutor? Bem no teto? Roberto se levantou abruptamente.
Vocês verificaram o que a Maria está falando? Dr. Eduardo consultou suas anotações. Senhor Mendes, nossa análise se baseou nos esquemas elétricos fornecidos pela siderúrgica. Não há necessidade de verificação física de toda a extensão dos cabos quando vocês não foram lá. Ver? A voz de Roberto estava ficando perigosamente baixa. Senhor Mendes? Dr. Patrícia tentou explicar. Nossa metodologia se baseia em análise sistêmica, não em verificação empírica ponto a ponto. Seria impossível e desnecessário verificar fisicamente cada centímetro de... Roberto sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. 300 mil reais. 3 meses. E eles nem haviam subido numa escada para olhar os cabos. Maria, disse Roberto, você poderia me mostrar exatamente onde viu isso? Claro, seu Roberto. Mas é bem alto, viu? Precisaria de uma escada grande. Roberto olhou para os 3 doutores, que pareciam extremamente desconfortáveis. Cavalheiros, doutora, disse Roberto com uma calma forçada. Amanhã de manhã, 8 horas, na siderúrgica. Todos nós. Vamos dar uma olhada nesse cabo que a Maria viu. Dr. Eduardo se levantou. Senhor Mendes, isso é perda de tempo. Nossos cálculos indicam claramente que... Doutor? Roberto o interrompeu. Seus cálculos custaram 300 mil reais e não resolverão nada. A observação da Maria custou 0 e pode ser nossa salvação. Amanhã, 8 horas. Não percam. Quando os doutores saíram da sala, claramente contrariados, Roberto ficou sozinho com Maria. Maria, disse ele, por que você nunca mencionou isso? Antes? Maria baixou os olhos. Ah, seu Roberto, quem sou eu para falar alguma coisa? Os doutores sabem muito mais que eu. Eu só limpo e sirvo café. Roberto sentiu um aperto no coração. Como havia chegado a esse ponto? Como havia criado um ambiente onde uma pessoa que observava tudo, que conhecia cada detalhe de sua empresa, se sentia inferior demais para compartilhar suas observações? Maria, disse Roberto colocando a mão no ombro dela. Você nunca mais vai dizer que só limpa e serve café. Você faz muito mais que isso. Muito mais do que eu percebi. Maria sorriu, ainda tímida. Obrigada, seu Roberto. Tomara que eu não esteja falando bobagem. Mesmo que esteja, Roberto respondeu. Pelo menos você está tentando resolver o problema, não encontrar desculpas para não resolvê-lo. Naquela noite, Roberto ficou até tarde no escritório pensando. Quando havia perdido a simplicidade, que o tornara bem-sucedido? Quando havia começado a acreditar que problemas complexos sempre exigiam soluções complexas? Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia de sempre, e Roberto se preparava para descobrir se a observação simples de uma copeira poderia salvar sua empresa dos especialistas que ele mesmo havia contratado. Capítulo 2. A descoberta Simpliso. Dia amanheceu nublado em São Paulo com aquela umidade pesada que antecede a chuva. Roberto chegou à siderúrgica Mega Steel às 7h45, acompanhado de Maria. Ela estava visivelmente nervosa, segurando uma pequena bolsa e olhando ao redor com certa apreensão. Seu Roberto, e se eu estiver errada? Perguntou Maria pela terceira vez no caminho. Maria, se você estiver errada, estaremos na mesma situação de ontem. Se estiver certa... Roberto fez uma pausa. Bem, aí veremos. A Mega Steel era impressionante. Galpões enormes se estendiam por quilômetros, com chaminés soltando vapor e o som constante de máquinas pesadas. Fernando Silva, o gerente da planta, os recebeu na portaria. Roberto, como vai? Trouxe reforços? Perguntou Fernando, olhando curiosamente para Maria. Fernando, esta é a Maria. Ela trabalha comigo há 15 anos. Ela pode ter identificado algo que nossos especialistas não viram. Fernando, um homem prático de 50 anos que havia começado como operário e chegado à gerência no braço, sorriu. Ah, é? Bem-vinda, Maria. Qualquer ajuda é bem-vinda. Nossos caras também estão quebrando a cabeça com esse problema. 8h15, os 3 doutores chegaram, claramente contrariados. Dr. Eduardo trazia uma maleta cheia de equipamentos. Dr. Alexandre carregava um tablet com diagramas complexos e Dra. Patrícia segurava uma pilha de relatórios. Senhor Mendes, disse Dr. Eduardo, trouxe equipamentos de medição precisos para demonstrar que não há problemas na fiação. Isso vai encerrar de vez essa... Doutor, Roberto o interrompeu. Vamos ver primeiro o que a Maria quer mostrar. Depois fazemos suas medições. O grupo se dirigiu à sala de controle dos fornos.
Era um ambiente impressionante, com telas gigantes mostrando temperaturas, pressões e fluxos em tempo real. Os fornos principais operavam a mais de 1.600 graus Celsius, transformando o minério de ferro em aço. Olha só, disse Fernando apontando para os monitores. Lá está o problema. Forno 3, temperatura oscilando entre 1.598 e 1.601 graus. Parece pouco, mas estraga a qualidade do aço. Maria observou as telas com curiosidade, tentando entender os números piscantes. Seu Fernando, isso acontece o tempo todo ou só às vezes? Boa pergunta. Fernando consultou um relatório. Principalmente durante o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde. À noite e madrugada quase não acontece. Dr. Alexandre suspirou. Isso confirma nossa teoria de interferência eletromagnética externa. Provavelmente ondas de rádio ou telefonia celular que... Doutor. Maria o interrompeu timidamente. Posso perguntar uma coisa? O ar-condicionado dessa sala fica ligado o dia todo? Fernando pensou por um momento. Não, só das 7 da manhã às 6 da tarde. À noite desligamos para economizar energia. Roberto e Maria trocaram um olhar significativo. Onde fica o ar-condicionado? Perguntou Maria. No telhado, bem em cima da gente, respondeu Fernando. Dr. Eduardo revirou os olhos. Senhora, o ar-condicionado não tem relação alguma com o sistema de controle dos fornos. São circuitos completamente independentes. Pode ser, doutor, disse Maria educadamente. Mas posso mostrar o que eu vi? Fernando os levou até uma escada de acesso ao telhado. Era uma subida íngreme de 20 metros até a cobertura metálica do galpão. Dr. Eduardo olhou para a escada com desdém. Senhor Mendes, isso é perda de tempo. Posso fazer as medições daqui mesmo. Doutor, suba a escada, disse Roberto com firmeza. Relutantemente, o grupo subiu. Lá em cima, o telhado oferecia uma vista impressionante da siderúrgica, mas também era um emaranhado de cabos, tubulações e equipamentos. Maria se dirigiu para uma área específica. Olha aqui, seu Roberto. Ela apontou para um ponto onde um cabo grosso de alimentação do sistema de controle passava a poucos centímetros de uma estrutura metálica do ar-condicionado. E ali, exatamente ali, o cabo estava visivelmente descascado, com o fio de cobre. Aparente quase tocando o metal da estrutura. Meu Deus do céu! Sussurrou Fernando. Como ninguém viu isso? Dr. Eduardo se aproximou, claramente desconfortável. Bem, isso é... interessante. Mas mesmo assim, não deveria causar interferência significativa no sistema. Roberto se abaixou para examinar melhor. O cabo estava mesmo descascado, provavelmente pelo atrito com a estrutura metálica causado pelo vento. E toda vez que o ar-condicionado ligava, sua vibração fazia o cabo se mover ligeiramente, às vezes tocando a estrutura, às vezes se afastando. Maria, disse Roberto impressionado. Como você reparou nisso? Ah, seu Roberto, quando a gente trabalha com limpeza, a gente aprende a ver os detalhes. E eu sempre estranhei que cabo passasse tão perto do ferro assim. Na empresa, a gente sempre toma cuidado com isso. Doutora Patrícia se aproximou. Mesmo que haja algum contato intermitente, a corrente envolvida seria mínima, não o suficiente para... Doutora, Fernando a interrompeu. Vocês têm algum equipamento aí que pode medir se tem corrente passando por essa estrutura? Dr. Alexandre, visivelmente contrariado, tirou um multímetro de sua maleta. Colocou as pontas nos pontos indicados por Maria e... o aparelho disparou. Impossível, murmurou o Dr. Eduardo. Fernando, disse Roberto. Vocês têm fita isolante? Claro, sempre temos. Maria sorriu. Posso sugerir uma coisa? Vamos isolar esse cabo direito, bem isoladinho, e depois ver se o problema para? Dr. Eduardo protestou. Isso é muito simplista. Mesmo que haja alguma corrente parasita, ela não deveria afetar significativamente o sistema de controle, porque... Doutor, Roberto o cortou. A teoria é linda, mas vamos testar a prática. Fernando, pode desligar o sistema por uns minutos para isolarmos o cabo? Posso sim. 20 minutos depois, com o cabo devidamente isolado com várias camadas de fita, isolante de alta qualidade, o sistema foi religado. O grupo desceu para a sala de controle e ficou observando os monitores. Nas primeiras horas, nada mudou. As temperaturas continuavam oscilando. Dr. Eduardo sorriu com ar de superioridade. Como eu disse, o problema é muito mais complexo do que... Mas então, gradualmente,
As oscilações começaram a diminuir. Primeiro no forno 1, depois no 2, depois no 3. Em 2 horas, todas as temperaturas estavam estáveis. O silêncio na sala de controle era total. Fernando olhava para os monitores sem acreditar. Os 3 doutores estavam em estado de choque. Roberto sentia uma mistura de alívio e vergonha. Não acredito, sussurrou Fernando. 3 meses quebrando a cabeça, gastando uma fortuna em consultoria e era um cabo mal isolado. Maria, que havia ficado quieta o tempo todo, finalmente falou. Seu Roberto, posso falar uma coisa? Claro, Maria. Eu não entendo nada de engenharia, mas trabalho há 15 anos numa empresa de automação. E se tem uma coisa que eu aprendi é que quando alguma coisa não funciona direito, geralmente o problema está na parte mais básica. Cabo mal conectado, fio descascado, parafuso frouxo, essas coisas simples que todo mundo esquece de verificar. Dr. Eduardo tentou salvar a situação. Bem, teoricamente, nossa análise estava correta. O problema era realmente interferência. Eletromagnética, apenas não identificamos a fonte precisa. Doutor? Roberto se virou para ele com uma calma fria. Vocês cobraram R$300 mil para me dizer que o problema era interferência eletromagnética, mas não conseguiram identificar um cabo descascado que estava bem na frente dos seus narizes? Senhor Mendes, nossa metodologia se baseia em... Sua metodologia custou R$300 mil e não resolveu o problema. A observação da Maria custou 0 e salvou minha empresa. Doutora Patrícia tentou argumentar. Senhor Mendes, é importante entender que sem o conhecimento teórico adequado, seria impossível compreender por que... Doutora, Maria a interrompeu gentilmente. Com todo respeito, não precisa entender por que um fio descascado causa problema. Precisa ver que ele está descascado e consertar. Roberto olhou para Maria com uma admiração que nunca havia sentido. Ali estava uma mulher que, sem diplomas ou títulos, havia resolvido em um dia o que 3 PhDs não conseguiram resolver. Em 3 meses. Fernando, disse Roberto, o sistema está funcionando? Perfeitamente. Temperaturas estáveis em todos os fornos. Então o contrato está salvo? Está salvo. E Roberto? Obrigado. Você salvou minha planta também. Se esse problema não fosse resolvido, eu ia ter que explicar para a diretoria por que estávamos perdendo 2 milhões por mês em aço de baixa qualidade. Roberto se virou para os 3 doutores. Cavalheiros, doutora, nosso trabalho conjunto termina aqui. Vocês receberão o pagamento pelos 3 meses, conforme acordado. Senhor Mendes, Dr. Eduardo tentou argumentar. Talvez possamos discutir outros projetos onde nossa expertise seria mais... Doutor, não há outros projetos. Boa sorte. Quando os 3 saíram, visivelmente constrangidos, Fernando olhou para Maria. Senhora, eu não sei como agradecer. A senhora salvou meu emprego. Maria ficou vermelha. Imagina, seu Fernando. Eu só falei o que vi. Maria, disse Roberto, você não só falou o que viu. Você viu o que ninguém mais viu. Você pensou no que ninguém mais pensou. E você teve coragem de falar quando todo mundo achava que você não entendia do assunto. No caminho de volta para São Paulo, Roberto estava silencioso, pensando. Maria, no banco do carona, também estava quieta, ainda processando tudo que havia acontecido. Maria, disse Roberto finalmente, você já pensou em fazer engenharia? Maria riu. Ai, seu Roberto, eu com 58 anos, e sem nem ter terminado o ensino médio. Maria, você tem algo que esses doutores não têm. O quê? Bom senso. Mas Roberto estava planejando algo muito mais ambicioso para Maria. Algo que ela ainda nem imaginava. Capítulo 3. A Revolução Silenciosalma. Semana depois do incidente na siderúrgica, a TechFlow parecia um lugar diferente. A notícia de como Maria havia resolvido o problema dos 50 milhões havia se espalhado pela empresa como fogo em palha seca. Os funcionários olhavam para ela com uma mistura de admiração e carinho, e Maria, ainda tímida, tentava processar toda a atenção. Roberto estava em seu escritório revisando os números. O contrato com a Mega Steel estava seguro. A multa de 20 milhões havia sido evitada. E mais importante, outras empresas já estavam ligando, interessadas nos serviços da TechFlow depois que a história havia vazado no setor. Dona Maria pode,
Entrar? Perguntou Roberto a Carla. Quando Maria entrou, Roberto notou que ela parecia diferente. Mais confiante, andando com a cabeça mais erguida. Senta aqui, Maria. Preciso conversar com você. Maria sentou, ainda um pouco nervosa. Aconteceu alguma coisa, seu Roberto? Aconteceu sim. Coisa boa. Roberto se inclinou para a frente. Maria, há 15 anos você trabalha aqui como copeira, ganhando um salário mínimo e meio, correto? Correto, seu Roberto, e eu sempre fui muito grata por isso. Maria, você salvou minha empresa. Salvou os empregos de 200 funcionários. Evitou um prejuízo de 20 milhões de reais com uma observação que custou zero. Maria baixou a cabeça. Eu só falei o que vi, seu Roberto. Exato. Você viu o que 3 doutores ganhando 500 reais por hora não viram em 3 meses. Roberto fez uma pausa. Maria, como você se sentiria sendo promovida? Os olhos de Maria se arregalaram. Promovida? Para que cargo? Supervisora de qualidade e observação técnica. Maria piscou várias vezes. Seu Roberto, eu não entendo. Que cargo é esse? Roberto sorriu. É um cargo novo, que eu criei para você. Sua função seria andar pela empresa, observar os processos, conversar com os funcionários, identificar problemas que passam despercebidos. Basicamente, fazer o que você já faz há 15 anos, mas de forma oficial. E quanto seria o salário? 5 mil reais para começar, com revisão, em 6 meses. Maria quase caiu da cadeira. 5 mil reais era mais de 3 vezes o que ela ganhava. Seu Roberto, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, mas tem uma condição. Qual? Você vai ter que estudar. Vou pagar um curso técnico para você, à noite. Não para você se tornar igual aos doutores, mas para você ter o conhecimento técnico que vai complementar sua observação natural. Maria começou a chorar. Seu Roberto, eu não mereço isso tudo. Maria, você merece muito mais do que isso. Você me ensinou uma lição que eu havia esquecido. Às vezes, as soluções mais simples são as melhores. E às vezes, as pessoas que parecem menos importantes são as que mais têm a oferecer. Naquele mesmo dia, Roberto fez algo que surpreendeu toda a empresa. Convocou uma reunião geral com todos os 200 funcionários. Era algo que só acontecia uma vez por ano, no final do exercício. O auditório estava lotado. Técnicos, engenheiros, pessoal administrativo, segurança, limpeza. Todos estavam ali, curiosos para saber o motivo da reunião extraordinária. Pessoal, começou Roberto. Vocês sabem que passamos por um momento difícil nas últimas semanas. O contrato da Mega Steel quase nos quebrou. Eu gastei 300 mil reais com consultores externos para resolver um problema que eles não conseguiram resolver. Murmúrios se espalharam pelo auditório. Mas uma pessoa desta empresa resolveu o problema em um dia. Uma pessoa que trabalha aqui há 15 anos e que eu, infelizmente, havia subestimado. Roberto fez uma pausa dramática. Maria Santos, pode subir aqui no palco? Maria, que estava sentada no fundo, ficou vermelha. Os colegas começaram a aplaudir, empurrando-a gentilmente para a frente. Ela subiu no palco tremendo de nervosismo. Esta mulher, disse Roberto colocando a mão no ombro de Maria, salvou nossa empresa. Com uma observação simples, prática, baseada em 15 anos de experiência e atenção aos detalhes. Os aplausos cresceram. A partir de hoje, Maria não será mais copeira. Ela será nossa supervisora de qualidade e observação técnica. E mais. Eu quero que todos vocês saibam que suas observações, suas ideias, suas sugestões serão sempre bem-vindas, independentemente do cargo que ocupem. João, um técnico de manutenção de 35 anos, levantou a mão. Seu Roberto, posso falar uma coisa? Claro, João. Eu trabalho aqui há 10 anos e sempre quis sugerir umas melhorias no sistema de refrigeração do laboratório, mas nunca achei que vocês iam me ouvir. Roberto sorriu. João, a partir de agora quero ouvir todas as suas sugestões, de todos vocês. Uma funcionária da limpeza, Valdirene, tímida, também levantou a mão. Seu Roberto, eu limpo os escritórios todo dia há 8 anos e sempre vejo muito desperdício de papel e energia. Será que posso dar umas ideias? Valdirene, claro que... Pode. Quero ouvir suas ideias ainda hoje. O clima no auditório mudou completamente. Pela primeira vez em anos, os funcionários sentiam que suas vozes realmente importavam.
Nos meses seguintes, a transformação na TechFlow foi notável. Maria, em seu novo cargo, implementou um sistema que ela chamou de observação participativa. Ela criou um processo onde todos os funcionários, independentemente do cargo, podiam reportar observações, sugestões e problemas identificados. O resultado foi surpreendente. Em 3 meses, João implementou melhorias no sistema de refrigeração que economizaram 15% na conta de energia Valdirene. Criou um programa de reciclagem que reduziu os custos de material de escritório, em 30%. Carlos, do almoxarifado, identificou problemas na logística que estavam causando atrasos de 20% nas entregas. Sandra, da recepção, sugeriu mudanças no atendimento que aumentaram a satisfação dos clientes em 40%, mas a mudança mais impressionante foi em Maria. Ela começou o curso técnico à noite, chegava na empresa 1 hora mais cedo para estudar, e rapidamente se tornou uma ponte entre a diretoria e os funcionários operacionais. Seu Roberto, disse Maria um dia, entrando em seu escritório com um relatório. Identifiquei um problema potencial no projeto da Autoparts. Roberto olhou para cima, interessado. Autoparts era um novo cliente importante. Que problema, Maria? O sistema que nós projetamos funciona perfeitamente no papel, mas quando eu fui lá ver a instalação, percebi que eles não mencionaram que a fábrica fica perto da linha do trem. A vibração dos trens pode desalibrar os sensores de precisão. Roberto ficou impressionado. Como você pensou nisso? Experiência, seu Roberto. Lembra do problema que tivemos aqui no prédio quando começaram as obras do metrô na Faria Lima? Os equipamentos do laboratório ficaram loucos por causa da vibração. Roberto balançou a cabeça, admirado. Maria estava se tornando uma especialista em identificar problemas reais que as análises teóricas não captavam. 3 meses depois da promoção de Maria, Roberto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Roberto Mendes? Aqui é Dr. Fernando Carvalho, da Universidade de São Paulo. Pois não, doutor. Estou ligando porque soube da história da sua funcionária que resolveu um problema complexo com uma solução simples. Gostaria de convidá-la para dar uma palestra para nossos alunos de engenharia. Roberto quase engasgou. Uma palestra? A Maria? Exato. Nossos estudantes precisam entender que a engenharia não é só teoria. Precisam aprender a observar, a ser práticos. Sua funcionária parece ter essa habilidade naturalmente. Quando Roberto contou para Maria sobre o convite, ela ficou apavorada. Seu Roberto, eu não posso dar palestra na USP. Imagina, eu mal terminei o ensino médio. Maria, você tem algo para ensinar que muitos professores da USP não têm. O quê? Como resolver problemas reais. A palestra foi marcada para uma quinta-feira à tarde, no auditório principal da Escola Politécnica. Maria preparou uma apresentação simples, sem jargões técnicos, focada em suas experiências práticas. No dia da palestra, o auditório estava lotado. 300 estudantes de engenharia, professores e profissionais da área. Maria, nervosa, mas determinada, subiu ao palco. Boa tarde, começou ela com a voz tremendo ligeiramente. Meu nome é Maria Santos. Eu trabalho há 15 anos numa empresa de automação industrial. E até poucos meses atrás, eu era copeira. Murmúrios se espalharam pelo auditório. Alguns estudantes trocaram olhares de surpresa. Eu vim aqui hoje não para ensinar engenharia para vocês. Vocês sabem muito mais que eu. Vim para contar uma história sobre a importância de observar, de prestar atenção nos detalhes e de ter humildade para aprender. Maria contou a história completa. Os 3 meses de problema, os consultores caros, a solução simples. Mas, mais importante, ela falou sobre sua trajetória, sobre como havia aprendido a observar, sobre a importância de ouvir pessoas de diferentes backgrounds. Vocês vão ser engenheiros, disse Maria. Vão projetar coisas incríveis, vão resolver problemas complexos. Mas não esqueçam de conversar com quem vai usar o que vocês projetaram. Não esqueçam de observar como as coisas funcionam na prática, não só na teoria. Quando ela terminou, o auditório explodiu em aplausos. Vários estudantes se aproximaram depois para fazer perguntas, impressionados com a simplicidade e a sabedoria prática de Maria. Um estudante do 5º ano perguntou: Dona Maria, como a senhora desenvolveu essa capacidade de observação? Rapaz, eu acho que é porque eu sempre prestei atenção nas coisas. Quando você limpa um escritório todo dia por anos, você aprende a ver os detalhes. Você vê como as pessoas trabalham,
onde estão os problemas, o que funciona e o que não funciona. E, principalmente, você aprende a escutar. Outra estudante perguntou: "A senhora tem algum conselho para nós?" Maria pensou por um momento. "Olha, vocês vão ter muito conhecimento técnico, e isso é importante. Mas não esqueçam de ser humildes. Às vezes, a pessoa que parece saber menos é que tem a resposta que vocês estão procurando. E, principalmente, não tenham medo de sujar as mãos, de subir numa escada, de olhar onde ninguém quer olhar." A palestra de Maria se tornou lendária na USP. O vídeo foi postado no YouTube da universidade e teve mais de 500 mil visualizações em um mês. Comentários de engenheiros do mundo inteiro elogiando a sabedoria prática de Maria. Roberto, que estava na plateia, sentiu um orgulho imenso. Não só pela Maria, mas por ter aprendido a valorizar o que realmente importa em sua empresa. Mas a história ainda não havia terminado. O maior teste para Maria ainda estava por vir. Capítulo 4. O legado da simplicidade 6 meses depois da famosa palestra na USP, a vida de Maria havia mudado completamente. Ela havia se tornado uma pequena celebridade no meio da engenharia brasileira. Era frequentemente convidada para palestras e consultorias, e sua abordagem prática estava revolucionando a forma como a TechFlow trabalhava. Mas naquela manhã de setembro, Roberto recebeu uma ligação que testaria tudo o que haviam aprendido. "Roberto? Aqui é o ministro Carlos Eduardo, do Ministério da Indústria." Roberto quase derrubou o café. "Ministro, que surpresa!" "Roberto, preciso da sua ajuda. Temos uma situação crítica na Petrobras. Um problema técnico que está custando 10 milhões por dia. Já chamamos as melhores consultorias do país, especialistas internacionais e nada. Soube da história da sua funcionária e pensei, será que vocês poderiam dar uma olhada?" Roberto sentiu o familiar aperto no estômago. "Ministro, que tipo de problema?" "Uma refinaria em Paulínia. Sistema de controle de pressão que está falhando intermitentemente. Quando falha, temos que parar a produção por segurança. Já são 2 semanas assim." Roberto fez um cálculo rápido. 140 milhões em prejuízos. "Ministro, posso levar uma pequena equipe?" "Claro. Mas, Roberto, isso é questão de segurança nacional. Se não resolvermos logo, vamos ter que importar combustível." Quando Roberto desligou, chamou imediatamente Maria. "Maria, prepare a bolsa. Vamos para Paulínia." "Aconteceu alguma coisa grave, seu Roberto?" Roberto contou sobre a ligação do ministro. Maria ouviu tudo com atenção crescente. "Seu Roberto, uma refinaria é muito mais complexa que uma siderúrgica. E se dessa vez eu não conseguir ajudar?" Roberto olhou para ela com carinho. "Maria, você já ajudou mais do que imagina. E além disso, você não vai sozinha. Vamos levar o João da manutenção e a Sandra do atendimento. 3 pessoas práticas, com um olhar diferente." A refinaria de Paulínia era impressionante e intimidante ao mesmo tempo. Torres de destilação se erguiam como arranha-céus industriais. Tubulações complexas se estendiam por quilômetros. E o cheiro de petróleo impregnava o ar. Dr. Marcelo Ribeiro, gerente da refinaria, os recebeu visivelmente estressado. "Roberto, que bom que vieram. A situação está crítica. Já perdemos 140 milhões e a pressão de Brasília está insuportável." "Marcelo, me explica o problema." "Sistema de controle de pressão da unidade de craqueamento. Falha aleatoriamente. Fazemos parada de emergência. Perdemos 10 milhões por dia. Já vieram consultores da Alemanha, do Texas, gastamos uma fortuna e nada." Maria observava tudo ao redor, tentando absorver a complexidade do ambiente. "Doutor Marcelo, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Essas falhas acontecem a qualquer hora ou tem algum padrão?" Doutor Marcelo consultou seus relatórios. "Interessante você perguntar isso. Acontecem principalmente nos dias mais quentes, entre 11 da manhã e 3 da tarde. João, o técnico de manutenção, se interessou. "Doutor, nesses horários, que equipamentos ficam trabalhando mais pesado?" "Bem, ar-condicionado, sistema de refrigeração, ventilação." Maria e João trocaram um olhar. "Doutor Marcelo", disse Maria, "o senhor poderia nos mostrar onde ficam os controles de pressão e também os equipamentos que trabalham mais nos horários quentes?" Doutor Marcelo os levou para a sala de controle central. Era um ambiente futurístico, com dezenas de monitores mostrando dados em tempo real.
Mas Maria não estava olhando para as telas. Estava observando o ambiente físico. Doutor Marcelo, essa sala é nova? Não, por quê? Porque eu vejo várias adaptações. Cabos passados depois, equipamentos adicionados. Doutor Marcelo ficou surpreso. Nossa, você tem olho clínico. Sim, nos últimos 2 anos fizemos várias modernizações. Adicionamos novos sistemas de segurança, ampliamos o ar-condicionado. Sandra, que até então estava quieta, perguntou: Doutor, quando começaram? Essas falhas? Há uns 3 meses. E quando foi a última modernização? Doutor Marcelo parou para pensar. A última grande modificação foi há uns 4 meses. Instalamos um novo sistema de ar-condicionado central muito mais potente. Roberto sentiu aquela sensação familiar. Marcelo, esse novo ar-condicionado passa perto dos controles de pressão? Bem, sim. Para refrigerar a sala de controle adequadamente, tivemos que passar dutos e fiação bem próximos aos painéis de controle. Maria pediu: Doutor Marcelo, o senhor poderia nos mostrar exatamente onde passou essa nova fiação? Eles subiram para o forro da sala de controle. Era um emaranhado impressionante de cabos, dutos e equipamentos. Mas Maria, com sua experiência, logo identificou as instalações mais recentes. Olha ali aqui. Ela apontou para um ponto onde cabos de força do ar-condicionado passavam paralelos aos cabos de sinal dos controladores de pressão, separados por apenas alguns centímetros. João examinou mais de perto. Dona Maria, esses cabos de força não estão blindados adequadamente. E olha aqui, tem um ponto onde eles estão quase encostando nos cabos de sinal. Sandra observou. E Dr. Marcelo, nos dias mais quentes, o ar-condicionado trabalha no máximo, né? Exato. Então a corrente nos cabos de força é maior, a interferência é maior, e por isso as falhas acontecem mais nesses horários. Dr. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Vocês estão sugerindo que 140 milhões de prejuízo foram causados por cabos mal separados? Dr. Marcelo, disse Maria gentilmente. Não foi má instalação. Foi falta de atenção a um detalhe simples. Quando você moderniza um sistema complexo, às vezes esquece de verificar como a mudança afeta o que já estava funcionando. Roberto sorriu. Maria havia evoluído muito. Agora ela não só identificava problemas, mas também explicava as causas sem ofender ninguém. Bem, disse Dr. Marcelo. Vamos testar. Podemos reposicionar esses cabos em 2 horas. 2 horas depois, com os cabos adequadamente separados e blindados, o sistema foi religado. Durante 3 dias, Roberto e sua equipe ficaram na refinaria, monitorando. Nenhuma falha. 0. No 4º dia, Dr. Marcelo ligou para o ministro. Ministro, problema resolvido. A refinaria está operando normalmente. A história se espalhou rapidamente pelos círculos governamentais e industriais. Maria havia novamente resolvido um problema multimilionário com uma solução simples e prática. Mas o mais importante aconteceu quando eles retornaram à TechFlow. Roberto convocou outra reunião geral com todos os funcionários. Pessoal, começou Roberto, vocês sabem que nossa equipe acabou de resolver um problema na Petrobras, mas quero contar para vocês o que realmente aconteceu lá. Roberto narrou toda a história, mas destacando algo importante. Maria não resolveu o problema sozinha. João identificou a falta de blindagem nos cabos. Sandra fez a conexão entre o horário das falhas e o funcionamento do ar-condicionado. Foi um trabalho de equipe, onde cada pessoa contribuiu com sua experiência única. Os aplausos foram ensurdecedores. E isso me fez perceber algo, continuou Roberto. A TechFlow mudou. Nós mudamos. Não somos mais uma empresa que contrata especialistas caros para resolver problemas complexos. Somos uma empresa que valoriza a inteligência prática, a observação cuidadosa e o trabalho em equipe. Maria se levantou. Seu Roberto, posso falar? Alguma coisa? Claro, Maria. Eu queria agradecer a todos vocês. 6 meses atrás, eu era só uma copeira. Hoje, eu me sinto respeitada, valorizada, útil. Mas o mais importante, eu aprendi que todo mundo aqui tem algo valioso para contribuir. O João, com sua experiência prática. A Sandra, com sua atenção aos detalhes. O Carlos do almoxarifado, que conhece cada parafuso desta empresa. Ela fez uma pausa, emocionada. Eu descobri que inteligência não tem diploma. Tem curiosidade, tem atenção, tem vontade de ajudar
E, principalmente, tem humildade para aprender com todo mundo. Os aplausos duraram 5 minutos. Nos meses seguintes, a transformação da TechFlow se acelerou. A empresa criou o Programa Maria Santos, um sistema onde funcionários de todos os níveis podiam propor melhorias e soluções. Em um ano, os custos operacionais diminuíram 25%. A satisfação dos clientes aumentou 60%, zero acidentes de trabalho. Faturamento aumentou 40%. Mais importante, a empresa se tornou um caso de estudo em escolas de administração e engenharia. A história de Maria virou livro, documentário e inspirou dezenas de outras empresas a valorizar a inteligência prática de seus funcionários. Maria, aos 59 anos, se formou no curso técnico com a melhor nota da turma. Roberto a promoveu para diretora de operações, tornando-a uma das poucas diretoras do Brasil sem formação universitária, mas com uma sabedoria prática inestimável. Na festa de formatura de Maria, Roberto fez um discurso emocionante. Maria me ensinou a lição mais importante da minha vida profissional, que a verdadeira inteligência não está nos diplomas que pendurarmos na parede, mas na capacidade de observar, escutar e resolver problemas reais de forma simples e eficiente. Sim. Fez uma pausa, olhando para todos os funcionários presentes. Maria me ensinou que uma fita isolante pode valer mais que R$300 mil em consultoria, quando aplicada pela pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Maria, emocionada, concluiu: Seu Roberto, eu só fiz o que minha mãe me ensinou lá, no interior de Minas. Preste atenção, seja humilde e sempre tente ajudar. E assim, a história de Maria Santos se tornou lenda na indústria brasileira. Não como a história de uma copeira que se tornou diretora, mas como a história de uma empresa que aprendeu a valorizar a inteligência em todas as suas formas. A TechFlow continua crescendo, agora famosa não só por sua tecnologia avançada, mas por sua abordagem única: combinar conhecimento técnico sofisticado com sabedoria prática simples. E Maria? Maria continua chegando cedo todos os dias, andando pela empresa, observando, conversando, aprendendo. Porque, como ela sempre diz, não importa qual cargo você tenha, sempre tem algo novo para aprender e alguém que pode te ensinar. A fita isolante que salvou R$50 milhões está emoldurada na sala de Maria. Não como troféu, mas como lembrança de que às vezes as melhores soluções são também as mais simples. E Roberto? Roberto aprendeu que ser um verdadeiro líder não significa contratar as pessoas mais caras ou mais qualificadas, mas sim reconhecer e valorizar o potencial que existe em cada pessoa, independentemente de seu cargo ou formação. A história de Maria Santos prova que inteligência, dedicação e bom senso são mais valiosos que qualquer diploma. E que, às vezes, a pessoa que parece menos importante pode ser exatamente quem tem a resposta que você está procurando. É fim. E você? Já parou para observar realmente o que está ao seu redor? Já ouviu com atenção as pessoas que parecem menos importantes na sua empresa ou na sua vida? Às vezes, a solução que você procura está bem na frente dos seus olhos, esperando apenas que você tenha a humildade de enxergá-la. Se essa história te inspirou, deixa seu comentário contando uma situação onde a solução simples foi melhor que a complicada. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.